Gente, ontem o Senado Federal aprovou a reforma tributária que mudou vários pontos daquele texto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados Federais, e é por isso que agora o texto volta para a Câmara, já que os senadores mudaram esses pontos que eu trouxe. Depois de aprovada, também na Câmara, é que a reforma vai virar lei para valer. E sobre esse assunto, olha, quando ele chega, eu sinto um glamour no ar. Alan Gani aqui no sofá do Morning Show. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, meu amigo Paulo. Uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Você é muito generoso nas palavras comigo. Escuta, Alanzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, acho que muita gente da nossa audiência que está nos assistindo agora tem essa dúvida. O que os caras mudaram no Senado Federal? Traz um resuminho para Então, basicamente foi o seguinte, mais exceções. Então, a PEC, do jeito que ela chegou, ela tinha bem menos exceções e agora você tem muitas exceções. O que são essas exceções? Então, por exemplo, você tem alíquota zero para alguns setores. Setores ligados à tecnologia, à pesquisa científica, desde que não tenha fins lucrativos, compra de medicamentos por parte do governo. Então, isso está no regime de alíquota zero. Depois você tem alíquotas diferenciadas, que são dos profissionais liberais. Teve um grande lobby aí por parte da OAB. Então, advogado, engenheiro, contador, tal, você tem uma alíquota diferenciada. Depois, você tem um regime próprio, setores como o saneamento, como energia, tal, que você vai ter alíquotas específicas para aqueles setores e, finalmente, aqueles que vão pagar a conta, né? Que terão lá a alíquota de 27,5%. Agora, a princípio, 27,5%, tá? É o número que pode aumentar. Então, basicamente, a modificação foram as exceções, né? E uma outra modificação também diz respeito ao fundo de compensação de perda de arrecadação por parte dos estados e municípios, 60 bi por ano. Inicialmente era 40 bi, passou a 60 bi. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está numa situação fiscal delicada. Sim. Se a gente pegar uma projeção ao longo dos 10 anos, a gente está falando na ordem de 600 bi. Quem é que vai pagar a conta? Paulinho, eu tenho uma frase que eu sempre uso, a mesma turma que paga tudo. Né? Que é a audiência, que somos nós, tá? A turma de sempre que acaba pagando a conta. Ou paga via imposto, ou o Estado vai se endividar mais. Então, basicamente, foram essas duas modificações e mais uma, lembrei agora, uma trava para não ter um aumento de alíquota, mas não é uma trava na alíquota. PIB, né? Isso. Ou seja, uma outra reforma. É uma outra reforma. Desconfigurou completamente. É uma reforma melhorada. Não, melhorada não. Piorada. Puta, deixa eu trazer uma informação para vocês e para todos que estão nos acompanhando. Tem governadores que estão revoltados com essa aprovação. Inclusive, um deles vai falar daqui a pouquinho ao vivo com a gente. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, vai entrar ao vivo e a gente vai entender essa insatisfação que está crescendo por parte de vários estados brasileiros, dizendo que vai haver uma perda de arrecadação significativa que vai afetar também os serviços públicos, certo? Só para entender, você está felizão, né? Não é. A OAB entrou lá com o lobby. Vamos falar das premissas, né? Fala da OAB como se não fosse também para o jornalista, né? Mas eu critico da mesma forma, só que o lobby da OAB é o mais vocal. Porque a gente não pode entender o lobby como pejorativo, né? O lobby é um trabalho de convencimento e, nesse caso, tem muitos motivos que levaram ao convencimento dos senadores. O Alan Gani pode explicar aqui pra gente com clareza do que se trata o custo Brasil. Hoje a gente tem, no nosso sistema atual, uma perda de tempo, principalmente, né, Gani? Muito grande com a complexidade tributária. E se a ideia da reforma tributária é simplificar, visa, inclusive, diminuir o custo Brasil, que é o que se gasta com contador e advogado. Então, tem que simplificar. Por que tem que simplificar? Porque, em um instante, porque eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 10 horas e 35 minutos. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está numa discussão aqui tentando entender os principais pontos dessa nova reforma tributária. Esse episódio 2 da série Reforma Tributária, porque meu amigo, já ficou para trás, o Senado aprovou ontem, a gente está discutindo os pontos aqui. A reforma tributária é boa, que tem que simplificar. Por que tem que simplificar? Para diminuir, inclusive, o custo Brasil, que se gasta de tempo e dinheiro com advogado e contador diante do emaranhado do manicômio tributário. Ou seja, mas você simplifica. E quando você simplifica no caminho de agora vai facilitar, porque a gente não vai ter tanta despesa com contador e advogado, você aumenta, Paulinho, o tributo do advogado e do contador de 6%, 7% para quase 30%. Ou seja, vai ter o mesmo repasse nunca ia mexer no simples. Só para concluir.
vai ter o mesmo repasse, aquele valor que você passaria a pagar barato para o contador e para o advogado, para a Elaine fazer um planejamento tributário para você, você vai continuar pagando caro, porque agora ele vai ter que repassar um tributo de aumento de quase um terço para o consumidor. O trabalho vai ser Ou seja, o Senado melhorou essa questão. Ele trouxe uma questão que é fundamental e é uma pergunta que a gente tem que responder enquanto sociedade. De fato, ela traz, por um momento, uma simplificação tributária. Né? Eu falo por um momento pelo seguinte, você tem uma fase de transição lá que vai ser... Que é longa. Caos, é muito longa. Mas ela traz essa simplificação tributária a custas de aumento de imposto. Então, o que vale a pena? Eu tenho uma simplificação tributária, mas se eu acabo pagando mais... A carga tributária vai ser mantida, porque isso está no texto. Então, aí que está. O texto inclui na Constituição, então, uma PEC... mas aí que está. Mas a realidade se impõe. Todo o processo... Não, mas a Constituição, no artigo 5º, ela defende lá salário mínimo que pague educação, saúde, moradia. A realidade se impõe. Não, mas nesse sentido, é muito positiva a reforma. Por quê? Porque hoje, como que governadores mexem em alíquota? Com a canetada. Se mexe em alíquota todo dia, conforme tanto que é a complexidade do sistema. Hoje, a sociedade não discute quando há um aumento de alíquota para um setor, para outro, porque são infinitos, mudam todos os dias. No Brasil, desde há muitos anos, que todos os dias há mudanças nas normas tributárias. Quando você pensa em todos os níveis federativos, entre municípios, estados, União, as canetadas são tantas e a complexidade é tão gigantesca que a sociedade é incapaz hoje de acompanhar e participar do debate. Hoje, o cidadão brasileiro não sabe responder a simples pergunta de quanto imposto você paga quando compra um pão francês. Quanto imposto é? Qual é a alíquota? Nenhum brasileiro é capaz de responder, porque o nosso sistema é muito complexo e tem cumulatividade, um imposto sobre outro, sobre outro, sobre outro. Ninguém sabe fazer essa conta. O maior especialista em tributação no Brasil não consegue responder quanto imposto o cidadão paga num pão francês. Por isso, o simples fato de fazer com que a alíquota seja transparente e que mudanças de alíquota tenham que ser discutidas no Conselho Federativo é um grande avanço para a cidadania fiscal. Vai aumentar a participação da sociedade no debate sobre a carga tributária, aumentar a consciência do cidadão que paga imposto do quão caro é sustentar o Estado brasileiro. Mas essa reforma já traz mais transparência, muito mais transparência, inclusive, né? Vai ficar muito mais fácil saber quanto que se paga sobre as coisas, principalmente com a mudança do ICMS e do ISS, né? Porque hoje, ICMS, se for sandália é um, se for sapato é outro, se for chinelo é outro, e isso tudo é complicado. É o que gera essa dificuldade toda. E nesse ponto, a reforma, inclusive já do texto vindo da Câmara, já favorece. Muito bem. Gente, para vocês que nos acompanham entender um pouco mais essa reforma, hoje o Morning fez questão de chamar 2 economistas aqui. Eu já apresentei o Alan Gani, que conversou um pouco com a gente aqui. E eu também quero apresentar um outro economista que vai entrar para conversar com a gente, o Enrico Cozzolino. Seja bem-vindo, Enrico. Eu já quero mandar uma pergunta para você, tentando entender como é que o mercado está reagindo a essa aprovação de ontem. Muito bom dia a todos, obrigado pela presença, estava acompanhando, né, a discussão. O mercado agora, temos aí algumas reações positivas, mas acho que muito mais em virtude de balanços de resultado do que propriamente reforma tributária, né? Eu acho que a reforma, em grande parte, já estava precificada, né, e acompanhando a discussão de vocês, né, a gente vê justamente, acho que alguns problemas, né, na questão dessa aprovação, né? Os famosos jabutis, jabuticabas que apareceram, né, acabam distorcendo um pouquinho daquele benefício inicial, como vocês comentaram, né, que é a própria simplificação, eventualmente até redução de alíquota, que não vai acontecer, né? Para quem não está tão acostumado ao termo jabuti, jabuticaba, Ulisses Guimarães, né, que tem aquela famosa frase quando era ex-presidente da Câmara, comentando que jabuti, né, não sobe em árvore, se lá está, foi mão de gente ou enchente. E um desses jabutis, né, que não foi uma emenda ou qualquer MP colocada pelos senadores ontem, mas que aconteceu e não tem nada a ver com essa simplificação, né, com o imposto único, IVA, que se propõe, foi uma criação de recursos, né, com recursos da União para um fundo de sustentabilidade para estados ali como Rondônia, Acre,
Amapá, não estou entrando no mérito aqui se é necessário ou não esses recursos, mas isso não era discussão nenhuma inicial, né? Então, naquela correria de aprovação para angariar votos, né, para isso ser executado, com o objetivo de reduzir custo do Brasil, de simplificar a carga tributária, se cria um fundo que não era inicialmente a projeção, né, um jabuti, a gente pode colocar então dessa forma, uma jabuticaba, coisas que só existem aqui no Brasil, e passa essa aprovação, primeiro aumentando um custo, né? Então, acho que esses eventos ali, né, que a gente acaba vendo recorrentemente, né, para correr com uma aprovação de reforma que, vou dar minha opinião direta aqui, sem fazer defesas a partidos A ou B, né, o meu interesse sempre aqui é econômico, crescimento de PIB, né, benefício, aumento de salários, né, a gente tem que ter aumento de qualidade de vida, acho que no final das contas é isso a minha proposta, né, do ponto de vista econômico, como cidadão brasileiro, a gente vê um aumento do custo, né, sai aquele desvio de foco inicial, o IVA, que, diga-se de passagem, já tem 170 países, já funciona muito bem, né, não é uma invenção nossa aqui, porém, com alguns jabutis ali que eu acho que trazem ali, de certa forma, a fuga desse benefício inicial que seria a restrição, ou melhor, simplificação tributária. Muito bem, gente, nós vamos ter uma entrevista agora com o senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, que já está conectado aqui com a gente. Senador, o senhor me ouve bem? Seja muito bem-vindo. Ouço bem. Perfeito. Obrigado pelo convite. Senador, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria te perguntar um pouco sobre o teu parecer em relação a essa reforma tributária, mas fazer um adendo aqui. Eu vi uma entrevista sua recente que eu achei muito pertinente, que você diz o seguinte: como é que o Brasil quer discutir uma reforma tributária antes de discutir o tamanho do Estado que quer, né? Eu achei muito pertinente isso, senador, e queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Você está insatisfeito com essa aprovação, né? É o que falta ao país, né? Um planejamento, plano de nação. O que nós queremos? Onde é que nós queremos chegar? Para chegar lá, o que é necessário? Então, você tem que fazer, realmente, definir, primeiramente, né? Qual é o tamanho do Estado que nós queremos. Nós queremos um Estado gigante, né? Hoje um elefante, né? Porque são 40 ministérios, cada ministério é como se fosse um governo diferente, fazendo as mesmas ações, sem limite de gastos. Então, primeiro você tinha que definir, né? Porque o objetivo do sistema tributário, da arrecadação, é para manter as políticas públicas, é para oferecer um serviço público. Então, o que acontece hoje? Não tem isso. Então, você não sabe, está aberto, aí só se pensa em arrecadar. Vai se gastando e vai buscando mecanismos de arrecadação. Você viu aí o arcabouço fiscal. Havia uma promessa, né, de colocar a meta zero, agora 2024. Já tem um rombo imenso, e vai ter que agora mexer na meta antes de implementar. Na primeira LDO, na primeira LOA, você já vai ter que mudar, e o governo não quer assumir, inclusive, mas vai ter que mudar. A LDO está aberta para definir qual é o valor. O governo tem que se posicionar. Está tudo suspenso, aguardando isso. Então, você tem uma carga tributária que é uma das maiores do mundo. Você não tem de volta o serviço público. Educação você tem que contratar, saúde você tem que ter plano de saúde, segurança também tem um déficit imenso de contingente, você já não tem mais a segurança adequada. Então, como é que ainda vai aumentar mais imposto, né, de um serviço que você não consegue oferecer de qualidade para a população? Então, primeiro, o princípio da reforma apresentada era o quê? Simplificação, neutralidade. Olha, simplificação, durante 10 anos você vai ter esse sistema maluco que tem hoje, né? E dobrar isso, porque vai continuar agora mais 5 impostos para controlar novamente, que é o IBS, CBS, a CID, o imposto seletivo, né? E continuar normal, PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo normal. Então vai duplicar a questão deixou de ser simplificado. Aliás, não é simplificado, deixou de ser complicado e complicou ainda mais. Transição de 10 anos e, no caso de estados e municípios, a transição
contratando 500 mil jovens na Alemanha, não sei quantos mil nos Estados Unidos. Hoje não tem nenhuma empresa lá fora que não tem profissionais brasileiros. Sim. Então, a ciência e tecnologia é deixada de lado. É uma reforma que não pensa no futuro. Não é? Os cálculos do passado, o IVA. O IVA já era para ter sido implantado há 20 anos. Né? Mas, como você já quer entrar sendo campeão das alíquotas? É uma loucura. Falar em 30%, 31% é brincadeira. Porque o IVA é só um pedacinho, né? Sem dúvida. Senador, muito obrigado, viu, meu amigo, pela tua participação, pelo teu tempo. Eu sei que você está corrido aí, está no meio do Congresso Nacional, mas reservou um tempinho para conversar com a nossa audiência aqui. Obrigado, viu? Um abração. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço. Valeu. Gente, vamos voltar aqui com o nosso Alan Gani. Alan, agora o Arthur Lira está prometendo um fatiamento, né, dessa reforma. Como é que você vê isso? Eu acho que aumenta a probabilidade de passar, né, onde ocorrer convergência com a Câmara dos Deputados. E a gente sabe que essa convergência ela está muito ligada aos grupos de pressão em cima do Congresso Nacional. Então, eu acredito que neste ponto deve passar. Agora, a gente tem que lembrar, Paulo, que no Brasil até o passado ele é incerto, né? Então, essa reforma ela passa a valer em 2026. Tem uma discussão também de qual vai ser a alíquota, que vai ser regulamentada por um projeto de lei. E nada impede, e eu acredito que isso pode sim ocorrer, que isso vai ser judicializado. Vai pro eu acho. Acho que vai pro Supremo Tribunal Federal. A gente até discutiu bastante isso lá no 3 em 1. Não tenho a menor dúvida de que isso vai para os governadores e tal. Vai entrar, vai ser principalmente as empresas, a minha crítica à reforma é especialmente nessa fase de transição, porque ela é muito longa. Daqui até 2030, nós estamos falando de 7 anos. Ela começa em 2026. Então, essa fase de transição, ela gera muitos ruídos que possivelmente possam acabar ecoando no judiciário, né? Agora, essa questão, só fazer... Por favor. Ontem até falei no 3 em 1, né, que eu tinha apurado, né, que... na Câmara a reforma vai passar, né, facilmente no sentido de que não terão grandes ruídos. Mas, de fato, a gente tem aí 8 estados que estão reivindicando aí a questão da repartição da receita, estão reclamando porque eles vão perder muito da autonomia. Então, você tem 8 estados aí que estão reivindicando uma mudança no texto, e pode ser aí que você tenha Arthur Lira, de fato. E o próprio governo, né? O governo sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas para que essa reforma saia. Agora, eu tenho sim, viu, Coba, embora seja também advogada e tenha, de alguma forma, vá me beneficiar com o trabalho que a OAB fez, mas eu acho que quem acaba pagando, e aí eu sou muito justa, para você ver que eu não olho meu umbigo. É o mais pobre. Eu acho que quem acaba pagando é o mais pobre, porque quando você... Pelo contrário. Não, quando você... Depois eu explico por quê. Tá, mas quando você beneficia determinadas classes, outras acabam pagando. Então, você, na verdade, você tira de um bolso para pagar no outro. Porque se você pensar bem, eu como advogada, eu vou pagar menos, mas se eu tenho funcionários que vão pagar mais, eu vou ter que acabar, de alguma forma, subsidiando isso. Então, assim, se a gente deixasse a coisa homogênea para todas as classes, ia ter muito mais transparência, provavelmente a gente já está falando de uma alíquota mais baixa. Um outro ponto que eu acho que é importante falá-la é com relação ao imposto proibido, né? Que são dos itens ali que são, né? Que é o imposto seletivo ali para os itens como bebidas alcoólicas, cigarro. E aí a gente também tem a questão da gente poder ter aí a tributação agora da loteria esportiva online, os bets, os chamados bet, que também passou ali no Congresso essa semana, e a gente tem grande viabilidade de trazer essa receita para o bolso do governo brasileiro. Mais do que o da loteria, o que eu vejo com preocupação é um tributo no setor de petróleo, né? O mundo ainda é muito dependente de petróleo. A transição energética ela não veio. Se a gente pegar um gráfico, esse gráfico está no Banco Central, a partir de 2014, é uma série de regulações, impostos em países desenvolvidos. O que aconteceu com a produção os investimentos em petróleo? Diminuíram, porque a empresa fala, bom, peraí, a viabilidade econômica para mim está ruim, então eu vou
diminuir meus investimentos. Só que a partir do momento que você diminuiu os investimentos e a transição energética ela não veio, o que aconteceu com a produção, com a oferta? Também diminuiu. Veja que o preço do petróleo está elevado há um tempo e qualquer demanda na China, problema no Oriente Médio, o preço sobe. Então, será que é o momento agora de se colocar um imposto sobre o petróleo, acreditando que isso vai facilitar uma transição energética? Mas para aí, a transição energética não veio. Então, simplesmente o meu desejo não vai se transformar em realidade. Por enquanto, o mundo é altamente dependente de petróleo. Eu vou desincentivar isso sem eu ter um backup, é um ponto a se Muito bem. pensar. Para você que está no rádio, a gente vai para um rápido intervalo, são 10 horas e 52 minutos, já voltamos. E para você que está na televisão, a gente volta um pouquinho a falar sobre guerra. Daqui a pouco eu te trago todas as informações em relação a essa reforma tributária, porque a gente vai entrevistar vários senadores, governadores também estão querendo falar aqui com a Jovem Pan. Vocês fiquem absolutamente à vontade. Aliás, às vezes o Morning Show é assistido direto do cafezinho da Câmara dos Deputados. Olha aí. Meu querido Mano Ferreira. Um abraço para a turma do cafezinho.